Meu nome é Robert e eu costumava ser um cara normal com um emprego normal, até que vi o pé grande e, basicamente, minha vida se tornou tudo menos normal. Pesquisei todos os dias o máximo que pude, li todo o material que consegui encontrar sobre o assunto. Participei de expedições em busca do Sasquatch e me aprofundei em áreas que muitos entusiastas não se arriscam. Após todo esse tempo e esforço, pensando nisso quase sem parar por quase 1 ano e meio, percebi que estive errado mais vezes do que certo. Você vai entender o que quero dizer, porque neste vídeo vou compartilhar com você tudo o que aprendi sobre o pé grande. E eu sugiro que você se prepare, porque quanto mais fundo você desce nessa toca de coelho comigo, mais estranho fica. Então, como eu disse, tudo isso começou para mim em setembro de 2024, quase 1 ano e meio atrás, na época da gravação deste vídeo, quando vi o que acabei concluindo que só poderia ser um Sasquatch. Mas não foi apenas um avistamento simples, não começou assim, de qualquer forma. Foi uma série bizarra de eventos que eu acho que foram todos causados pelo Sasquatch. Após refletir, após o ocorrido, eu estava de férias com minha esposa e filha na ilha de Vancouver, Colômbia Britânica, Canadá. Sempre quisemos conhecer a costa oeste, mas ainda não tínhamos ido. Então reservamos um chalé na ponta sul da ilha, numa vila chamada Shirley. Havia muitas árvores, grandes áreas de floresta ao redor e também muitas praias. Não eram aquelas praias de areia branca, bem cuidadas, mas sim do tipo selvagem e intocada, com árvores e troncos trazidos pelo mar chegando até a água. E muitas pedras, cavernas e formações rochosas. Eu, minha esposa e filha estávamos sozinhos em uma praia específica, perto do fim da viagem. E havia um penhasco alto, molhado e rochoso. Ele estava molhado pela maresia e havia árvores e folhagem no topo dele, meio que subindo em um ângulo acentuado. Minha filha e eu, ela tinha 7 anos na época, estávamos subindo por esse grande tronco de madeira levado pela maré quando, de repente, uma pedra voou daquela floresta no topo do penhasco e acertou o tronco. A cerca de 30 centímetros da cabeça da minha filha, como falei, era inclinado e havia muita folhagem emaranhada lá em cima, sem acesso para alguém, a não ser talvez um alpinista de elite. E comecei a pensar em como pedras sendo atiradas era um aspecto do fenômeno do pé grande sobre o qual eu já tinha ouvido falar antes. E isso meio que atiçou minha curiosidade. Então, mais tarde naquele dia, na verdade já era noite. Nesse momento, eu dei uma volta pela floresta. Sempre fui uma pessoa naturalmente curiosa, sempre atraída pelo desconhecido. Provavelmente isso me levou a virar um pesquisador do pé grande, entre aspas. Enfim, dei essa volta pela floresta. A floresta na ilha de Vancouver é cheia de ursos negros e pumas, e quem sabe o que mais. E eu não estava armado. Acabei ouvindo 2 sons que rapidamente me convenceram a sair da floresta. O primeiro foi um tipo de grunhido ou rosnado, mas mais profundo e mais ressonante do que qualquer grunhido que eu já tivesse ouvido de uma pessoa. Apesar de soar como uma pessoa, não lembrava o som de um urso ou onça parda. Eu conheço razoavelmente bem os sons desses animais, e sei que eles podem fazer vários tipos de sons diferentes, mas já ouvi a maioria desses sons em algum momento, e esse não era um deles. E então, uns 30 segundos depois, talvez menos, ouvi o som de uma árvore se torcendo, como fibras de madeira rangendo e se partindo. Não havia vento nem brisa que pudesse causar aquele barulho no galho. Então esses 2 barulhos, em rápida sucessão, me assustaram pra caramba. Então eu simplesmente saí correndo dali. Voltei para a cabana, contei o ocorrido para minha esposa e liguei para o meu pai em Ontário relatando o que houve. Então eu decidi voltar no dia seguinte. À luz do dia, no dia seguinte, minha curiosidade tinha reacendido, o medo tinha diminuído um pouco, então eu voltei e encontrei o lugar de onde achei que os 2 sons tinham vindo no dia anterior. Não podia ter certeza porque estava escuro, como disse, e na noite anterior, quando ouvi os sons, só tinha a lanterna do celular. Mas antes que eu pudesse me aproximar e examinar as árvores, eu vi uma forma preta enorme a uns 70 metros dentro do mato à minha frente, e ela tinha se movido. Eu olhei para aquilo e não parecia estar vivo, porque não tinha uma forma reconhecível. Não parecia um urso. Não tinha uma cabeça, ombros, braços e pernas óbvios, do jeito que uma pessoa, ou um pé grande, por exemplo, teria, ou pelo menos era o que eu esperava que tivesse.
Era apenas grande, corpulento, preto e sem forma, de verdade. Mas a questão é que aquilo tinha se movido. Eu tinha certeza de que vi aquilo se mover e gravei, mas parecia totalmente imóvel enquanto filmava. Mas eu vi aquela coisa e senti uma sensação de pavor. De alguma forma, eu sabia que aquilo estava vivo, que tinha se movido e de algum jeito não parecia certo ficar ali. Então eu saí de lá rápido de qualquer jeito. Tudo isso me levou para essa toca do coelho. Eu já tinha esse canal no YouTube antes dessa experiência, mas ele não era sobre o pé grande. Talvez você até me acompanhe há tempo suficiente para saber disso. Eu comecei isso meio que para documentar nossa vida rural, aqui nas florestas do norte de Ontário, Canadá. Esse era o objetivo original do canal. Mas desde que vi o que vi e concluí que sei que não era um urso negro, era grande demais, era alto demais, tinha o formato errado. E eu sei que não era nada mais conhecido e oficialmente classificado nessas florestas. Então eu tive que concluir, honestamente, meio relutante, que o que eu vi foi um Sasquatch, ou o que as pessoas chamam de pé grande, ou homem peludo, como quiser chamar. Mas eu decidi começar a fazer vídeos sobre o fenômeno Sasquatch, porque eu sabia que iria pesquisar sobre isso. Eu sabia que precisava de respostas sobre o que vi, tentando entender totalmente a verdade da situação. Então eu comecei a pesquisar todas aquelas coisas comuns sobre o pé grande, sabe? O filme de Patterson-Gimlin, as pegadas, os pelos, os relatos de testemunhas oculares. Mas eu também tentei equilibrar isso com uma boa e rigorosa análise do lado cético da questão, sabe? O que os céticos realmente dizem sobre o pé grande. Quais são as objeções mais comuns às supostas evidências? Eu queria saber tudo isso e, bem rápido, descobri que as evidências eram, na minha opinião, muito mais convincentes do que eu imaginava. Eu sabia o que vi, mas também que os 20 segundos de filmagem não convenceriam ninguém sozinhos. Então, comecei a analisar o filme de Patterson-Gimlin, aprofundei-me nos detalhes, li livros sobre ele, assisti quadro a quadro, para frente, para trás, com zoom, sem zoom, tanto a versão original quanto a restaurada. E li o que pessoas mais inteligentes do que eu tinham a dizer sobre isso. Cientistas, antropólogos, primatólogos, especialistas em locomoção. Mas também li o que pessoas bem instruídas, mas céticas quanto à autenticidade do filme, tinham a dizer. Depois de muita pesquisa sobre o filme de Patterson-Gimlin, cheguei à conclusão de que ele é autêntico. Que, em 1967, Roger Patterson e Bob Gimlin realmente viram uma fêmea de Sasquatch lá em Bluff Creek, no norte da Califórnia, atravessando aquele leito de rio seco e deixando pegadas muito convincentes, cheias de detalhes morfológicos. Isso seria difícil, se não impossível, para uma pessoa falsificar. Segundo o falecido Dr. Jeff Meldrum, com quem conversei longamente sobre isso e outros temas relacionados ao pé grande, não seria só difícil falsificar aquelas pegadas. Seria totalmente impossível, e não por falta de tentativas dos falsificadores, posso garantir. A criatura no filme recebeu o apelido de Paddy, e Patty tinha vários detalhes sobre ela, como pode ser visto em várias versões do filme, que eram muito difíceis de descartar como sendo apenas um homem fantasiado, que é basicamente o único argumento razoável contra a autenticidade. Não é como se eles tivessem CGI ou vídeos gerados por IA naquela época. Ok, pessoal, quero pausar aqui por um momento para garantir que esse ponto fique realmente claro. O filme de Patterson-Gimlin foi gravado nos anos 1960 sem IA, sem CGI. Ou seja, mais uma vez, se as imagens forem uma farsa, tem que ser um homem fantasiado, um homem com uma fantasia incrivelmente detalhada, que também consegue dar passos de cerca de 1,20 m. Agora, se a criatura filmada em Bluff Creek em 67 não era uma falsificação digital, será que era uma falsificação física? Bem, vamos voltar ao assunto. Então, as coisas que mais me chamaram a atenção sobre Patty são, antes de tudo, que você pode ver o movimento visível dos músculos, a contração dos músculos das coxas e dos glúteos dela, os músculos das costas, se movendo. Você também pode ver certos detalhes no jeito que ela anda e nos pés dela, a forma como ela se impulsiona para frente, não é como um humano caminha.
Havia um cara chamado Bob Hieronymus que tentou afirmar que, na verdade, era ele dentro da fantasia. Mas, ao comparar o jeito que ele anda com o de Patty, especialmente pelas moldes das pegadas feitos por Patterson, Gimlin e outras pessoas depois, no local da filmagem. Em 67, estavam a cerca de 1,20 m de distância uma da outra. Quase ninguém no mundo dá passos de 1,20 m, nem Bob Hieronymus, que disse que Roger Patterson o contratou para usar uma fantasia de pé grande. Mas o que eu não percebi de início foi isso. Existe um trabalho incrível de restauração dos quadros do filme Patterson-Gimlin. Todos os aproximadamente 1000 quadros, feito por um cara chamado Todd Gatewood. Ele é arquivista fotográfico profissional, e talvez você já tenha visto meus vídeos sobre o trabalho dele. Mas basicamente, esse cara está restaurando e limpando cuidadosamente cada quadro do filme Patterson-Gimlin, sem adicionar nenhum detalhe que não estava lá, mas esclarecendo e removendo riscos, poeira e distorções, basicamente limpando a lente. Usando técnicas não baseadas em IA para revelar algumas imagens absolutamente impressionantes dessa criatura, esse Sasquatch que Patterson e Gimlin filmaram em outubro de 67. Conheço Todd Gatewood há muito tempo e questionei ele bastante sobre como podemos saber que esses detalhes incríveis realmente foram tirados dessa filmagem antiga. Parece impossível, especialmente nos dias de hoje com a videografia digital, onde se você desse um zoom tão grande assim, só veria pixels. Mesmo que fosse um vídeo 4K, confia em mim, é legítimo. Eu examinei todas as possibilidades disso não ser verdade e descobri que, na verdade, não há outra opção a não ser que seja verdade. Então, é claro, depois da minha análise detalhada do filme Patterson-Gimlin, eu olhei muitos outros supostos vídeos do pé grande. Alguns deles eu considerei autênticos e outros não. Mas não demorou muito para eu começar a ficar insatisfeito com vídeos tremidos e borrados. Eu simplesmente imaginei que tinha que haver evidências mais substanciais, algo físico que pudéssemos pegar. Então comecei a analisar coisas como pegadas e amostras de pelos. E depois de conversar com pessoas como o falecido Dr. Jeff Meldrum, que eu já entrevistei e trouxe aqui no canal antes, eu aprendi isso. Na verdade, há muitos detalhes sobre várias pegadas de Sasquatch que foram moldadas e preservadas em gesso. Coisas como quebras na parte média do tarso, cristas de pressão, abertura dos dedos, deslizamento. Diferenças de uma pegada para outra conforme o terreno muda. Lesões que são vistas em uma determinada pegada e que realmente mudam de localização ao longo do tempo em pegadas do mesmo indivíduo encontradas. Com o passar dos anos, o tecido cicatricial se move conforme a pele cresce. Diversos detalhes interessantes, até mesmo forenses, na minha opinião, podem ser identificados nessas pegadas, que indicam que elas foram feitas por uma criatura real. Não por um cara usando pés de Bigfoot, mas por uma criatura pesada e musculosa, se impulsionando para frente com pés semelhantes aos humanos, que tem 18, 19, 20 polegadas de comprimento ou mais e que dobram no meio. Isso é o que chamam de quebra no médio tarso, algo sobre o qual o Dr. Jeff Meldrum falou extensivamente. Como você provavelmente sabe, e também existem amostras de pelos, e eu também pesquisei sobre isso. Foram encontrados pelos que, sob um microscópio, se parecem muito com pelos humanos e de primatas conhecidos, como gorilas e chimpanzés, entre outros, mas não correspondem exatamente a nenhum deles. Eles possuem várias características dos pelos de primatas, mas ainda assim são oficialmente classificados como desconhecidos, quando comparados com todas as amostras de pelos conhecidas que temos de todos os animais classificados da América do Norte. Então, juntando tudo isso, pegadas, pelos e outros pequenos indícios de evidências físicas, ficou bastante claro que há fortes evidências de que esses seres são absolutamente reais. E por muito tempo eu preguei esse mesmo discurso de diferentes formas no canal. À medida que eu descobri essas coisas na minha pesquisa, minha hipótese era simplesmente que, considerando os mais de 2 bilhões de acres de floresta só na América do Norte, esses seres existem. Mas, basicamente, eles só sabem se esconder bem. Então, nesse ponto, eu já sabia que eram reais.
Porque as pequenas quantidades de evidências físicas que nós realmente temos são bastante conclusivas quando você vai a fundo e entende essas evidências físicas em todos os seus detalhes. Mas a pergunta óbvia que os céticos, com razão, continuaram fazendo é: onde está o corpo? Então foi isso que eu fui investigar em seguida e descobri que, embora não haja corpos de Sasquatch oficialmente documentados, há inúmeras pessoas que relatam ter visto as autoridades levando corpos embora. Claro, é apenas anedótico porque o corpo desapareceu, mas muitas pessoas relatam isso, e eu percebi que estava tendo cada vez mais dificuldade. Mesmo se todos fossem mentirosos, poucos buscavam atenção. Apenas compartilhavam suas histórias relutantemente em plataformas obscuras e eram consistentes. Sabe aquele estereótipo de sempre? Parecia haver algo nisso. Homens de terno preto aparecendo e levando embora esse corpo depois que alguém atira em um ou atropela um com o carro, ou sabe-se lá o quê. Eu estava vendo isso repetidas vezes, mas, eventualmente, encontrei outra referência a um suposto corpo de Sasquatch, que na verdade era muito mais bem fundamentada por causa de quão bem documentado ele era. E esse é o Homem de Gelo de Minnesota. Agora, se você procurar o Homem de Gelo de Minnesota na Wikipédia, vai ver logo na primeira linha do artigo que ele é considerado uma farsa. Um corpo falso de Sasquatch feito de látex ou algum outro material que foi exibido em feiras itinerantes durante a década de 1960. O problema com essa explicação é que dois cientistas diferentes, zoologistas, passaram 3 dias inteiros examinando esse corpo e escreveram sobre esse exame em grande detalhe. E eles disseram que era real. Eles disseram que não havia como os detalhes desse corpo terem sido falsificados. Os pelos, a textura da pele, os ferimentos e os danos. E o braço quebrado que ele tinha de um lado, e o buraco de bala na cabeça que fez um dos olhos saltar para fora. Todas essas coisas indicavam autenticidade para esses dois zoologistas altamente qualificados e bem treinados. E essa era uma conclusão bastante perturbadora. Não havia dúvida de que estávamos olhando para algum tipo de homem. Não um Homo sapiens, mas algum tipo de homem estranhamente peludo. Havia o que parecia ser um corpo real de Sasquatch, levado em turnê pelo país e exibido em feiras itinerantes durante a década de 1960. Então, depois de pesquisar o suficiente para acreditar que isso era verdade, com base em todas as evidências, eu fiz um vídeo sobre isso. E então, algo surpreendente aconteceu nos comentários. Pessoas que tinham idade para se lembrar do Homem de Gelo de Minnesota começaram a comentar. Eles me contaram que o viram quando ele passou por sua cidade, numa feira local ou evento parecido. Eles comentavam os detalhes, dizendo que aquilo fedia a decomposição. Como eles podiam ver sangue de verdade congelado no bloco de gelo que o cercava. Como podiam ver um dos pés dele saindo do bloco de gelo, onde o gelo derreteu um pouco e os dedos dos pés começavam a apodrecer. E era realmente, obviamente, uma carcaça de verdade dessa criatura grande, alta, coberta de pelos, parecida com um homem, mas não humana, de algum tipo. Depois das pegadas e dos pelos, comecei a olhar para o DNA do Sasquatch. E claro, você não pode pesquisar sobre o DNA do Sasquatch sem mencionar o projeto Genoma Sasquatch da Melba Ketchum, que foi um estudo bem financiado, feito, deixa eu ver, há cerca de 10 anos. Agora estou tentando lembrar, estou esquecendo a data exata, mas basicamente, essa senhora, uma geneticista e veterinária do Texas, se não me engano, fez esse estudo de vários anos com vários outros doutores envolvidos e uma equipe inteira de pessoas sem formação científica ajudando os cientistas. E eles reuniram e coletaram de todo o continente mais de 100 amostras do suposto DNA do Sasquatch. Cabelos, ainda com tecido, sangue, pele, até mesmo supostas fezes, se não me engano. E testaram exaustivamente esses materiais sob o mais rigoroso escrutínio científico. E basicamente determinaram que não só eram reais e vinham de uma espécie desconhecida, mas que essa espécie era metade humana. Foi isso que o DNA indicou. O perfil genético mostrou que era humano pelo lado materno, mas de origem desconhecida pelo lado paterno. Isso só deixou as coisas ainda mais confusas em certo sentido.
Porque, claro, certas facções do grupo de entusiastas do pé grande, incluindo alguns cientistas, acreditavam que, se essa criatura existe, ela é apenas um macaco não descoberto. É basicamente só um gorila norte-americano que anda sobre duas pernas. Mas o estudo de Ketchum, o projeto Genoma Sasquatch, lançou sérias dúvidas sobre essa conclusão. Porque, de novo, estávamos lidando com algo que parecia ser algum tipo de híbrido meio humano. Então, o que você faz com isso? Eu, pessoalmente, não fazia ideia. Mas eu fiz um vídeo analisando o estudo de Ketchum, no qual cheguei à conclusão, depois de uma pesquisa exaustiva, de que o estudo era legítimo. Eu senti que precisava esclarecer as coisas. Muitas pessoas, tanto a comunidade científica em geral, quanto palpiteiros totalmente desqualificados, basicamente detonaram o estudo e arrastaram o nome da doutora Ketchum pela lama. Eles reclamavam que as amostras testadas estavam contaminadas por humanos, por isso mostravam resultados parcialmente humanos. E que a doutora Ketchum publicou o estudo em seu próprio periódico científico e não em outra revista científica. Então toda a objetividade foi perdida na cabeça dos críticos. O problema é que essa não era bem a história completa, e eu não vou entrar em todos os detalhes aqui. Eu já fiz isso em outro lugar e provavelmente farei de novo no futuro. Mas, resumindo, as amostras não estavam contaminadas. Elas foram tratadas e testadas de forma rigorosa. E quanto à publicação, a doutora Ketchum e sua equipe, na verdade, já tinham um acordo prévio com uma revista científica conhecida, que prometeu publicar os resultados do estudo dela. Quando ficou pronto, e os resultados mostraram-se tão controversos que não só os pés grandes existem e têm DNA, mas esse DNA aponta para uma origem parcialmente humana. Bem, aquela revista científica parou de atender às ligações da doutora Ketchum, assim como todas as outras revistas científicas para as quais ela tentou entrar em contato. Ela e toda a sua equipe de vários PhDs. Então, o ponto é que ela teve que criar sua própria revista científica para conseguir publicar o estudo, que se chama, de novo, Scientific Journal. E, de novo, muitas pessoas criticaram ela e seu trabalho por isso. Mas quando você olha todos os detalhes e lê o livro Truth Denied, The Sasquatch DNA Study, de Scott Carpenter, você começa a perceber que as críticas e o desprezo foram completamente injustificados. Então, eu fiquei extremamente intrigado com essa conclusão, que eu acabei decidindo que era uma conclusão legítima, com base na ciência do estudo, que, novamente, os pés grandes são parcialmente humanos em sua origem, que o lado materno do DNA deles pode ser rastreado até uma linhagem humana. Cerca de 15 mil anos atrás, do Oriente Médio, de todos os lugares, parecia uma pista tentadora sobre a origem desses seres. Mesmo assim, isso só confundiu ainda mais a questão em vários níveis. Mas em outros níveis, na verdade, fazia bastante sentido. Por exemplo, muitos dos supostos encontros com o pé grande envolvem testemunhas dizendo que o que viram parecia notavelmente humano. Grande, largo, musculoso e peludo, com certeza. Mas, em relação ao rosto, aos detalhes faciais, ao nariz, à estrutura das maçãs do rosto, à expressão, à emoção nos olhos. Muitas vezes, as pessoas diziam: achei que estava olhando para um homem estranho, grande e peludo. Então, isso meio que fazia sentido. Com toda essa conclusão de híbrido humano do estudo do projeto Genoma Sasquatch, por mais estranho e perturbador que isso pareça, neste momento, eu realmente não sabia o que pensar de toda essa história toda do pé grande. Eu tinha ido. Antes, achava que eram apenas um macaco não descoberto, como muitos entusiastas e pesquisadores do pé grande ainda acreditam. Agora, acredito que eles são parcialmente humanos. Eu também examinei o que considerei serem todos os supostos vídeos de pé grande mais convincentes. E filtrei aqueles que achei serem falsos e reuni os que considerei reais. Mas havia uma gravação em particular que eu precisei analisar novamente, não porque não fosse intrigante, mas porque era muito controversa. E essa é a coleção de gravações de Todd Standing. Ele afirmou repetidas vezes que é real, que seu trabalho é legítimo. E também os rostos que ele capturou em suas gravações são tão estranhos e incomuns para as pessoas que eu acho que a reação instintiva delas, muitas vezes, é pensar que essas coisas são falsas.
Então eu decidi tirar isso a limpo. Eu analisei cuidadosamente as gravações do Todd, examinei suas alegações, conversei com ele por cerca de 3 horas, interrogando-o rigorosamente sobre cada detalhe. Não apenas sobre as próprias gravações, mas também sobre o que ele estava fazendo quando conseguiu aquelas imagens, por que o vídeo parece ter sido cortado, por que ele não está completo e quais pistas ou evidências de apoio ele poderia fornecer para comprovar a autenticidade das gravações. Também listei todas as acusações que consegui encontrar online, feitas por aqueles que tentaram desacreditar Todd e seu trabalho, e havia alguns argumentos bastante substanciais ali. Mas depois de investigar isso o máximo que pude, cheguei à conclusão de que os vídeos de Todd são 100% autênticos. Todo argumento contra a autenticidade do trabalho dele não se sustenta logicamente, e eu analisei cada um deles, questionei todos de forma extremamente rigorosa, assim como questionei Todd e suas filmagens de maneira extremamente rigorosa. Com um olhar cético, e as filmagens se sustentam, não há dúvida quanto a isso. Você pode não gostar dessa conclusão, ou achar que, porque as filmagens dele parecem falsas para você, você assume que são falsas. Mas isso não é científico, e isso não é lógico. E meu lance todo neste canal, desde o primeiro dia, tem sido tentar ser o mais científico e lógico possível. Acho que isso é ainda mais importante quando você está analisando algo tão estranho, marginal e tabu como o pé grande. Então eu fiz esse vídeo e publiquei, mas não esperava aonde isso acabaria levando. Isso me levou a participar de uma expedição em busca do Sasquatch, com Todd Standing e uma pequena equipe de pesquisadores nas florestas e montanhas remotas de uma região da Colômbia Britânica. Algumas coisas aconteceram nessa expedição. Nada que eu possa chamar de prova conclusiva, mas eu estava dormindo em um trailer e o trailer foi sacudido várias vezes. Eu sei que não era uma pessoa, não acho que fosse outro animal. Também colocamos maçãs no alto das árvores e tomamos certos cuidados para garantir que ursos ou outros animais não mexessem nelas. Ou ao menos, se fizessem, saberíamos. E todas as maçãs foram levadas, sumiram sem deixar rastros. E encontramos árvores quebradas, árvores que pareciam ter sido partidas e ficaram penduradas apenas por alguns fios. Não é o tipo de quebra que as forças naturais podem produzir. Sempre árvores quebradas em certo ângulo, sempre apontando para uma certa direção, às vezes árvores entrelaçadas de maneiras impossíveis. Isso, novamente, a natureza não conseguiria fazer e uma pessoa não teria força para fazer. Muitas dessas árvores quebradas como palitos tinham entre 7 e 10 centímetros de diâmetro. E, novamente, não estavam quebradas da forma que o peso da neve, vento forte ou apodrecimento causariam. Eu vi árvores quebradas a vida toda. Eu literalmente moro na floresta aqui no norte de Ontário. E há uma diferença entre uma árvore que foi quebrada pela natureza e outra que foi partida por um par de mãos enormes. E embora eu fosse muito cético em relação às supostas quebras de árvores do Sasquatch, antes da viagem com Todd em outubro, eu mudei de opinião. Especialmente após Richard, engenheiro estrutural da expedição, me explicar a diferença entre quebras por cisalhamento, que são as quebras naturais que acontecem na natureza por causa da neve ou do vento, e as quebras por tração, que são do tipo que exigem algum tipo de mecanismo de restrição. Quando acontece o estalo da madeira, então vimos muitos desses e, novamente, muitas dessas estruturas de árvores retorcidas. Mas o auge de tudo para mim nessa viagem foi quando eu tive um vislumbre muito breve de um Sasquatch. Eu fui o único da expedição que viu isso. E eu queria muito que não tivesse sido assim. Porque, claro, ninguém vai acreditar em mim se tiver um pingo de ceticismo e eu não posso culpá-los. Eu tinha dado uma pequena volta longe do resto do grupo, passando por alguns troncos caídos no meio da floresta em um determinado dia. E eu vi uma forma ereta, de cor marrom clara, se destacando acima dos galhos e troncos no chão da floresta, atravessando rapidamente o meu campo de visão, sem avançar em passadas largas por entre os troncos caídos. Como você pensaria que seria, mas quase se movendo como se estivesse flutuando, como se estivesse preso a um trilho, simplesmente de maneira perfeitamente suave, muito rápido mesmo. Acabou em menos de 1 segundo, ou talvez 2 segundos no máximo, e eu não consegui filmar, foi muito rápido. Mas eu também ouvi alguns barulhos, alguns galhos quebrando.
pouco antes de ele passar pelo meu campo de visão, e um dos outros membros da expedição também ouviu esses sons. Então, pelo menos, eu tive um pouco de confirmação. Tudo isso me confirmou que, por mais controversa que seja essa opinião, por mais controversa que seja essa conclusão, Todd Standing era e é um pesquisador de Sasquatch real, legítimo e verdadeiro. As filmagens dele são reais, e eu tive experiências com o Sasquatch durante a expedição com ele, mas acontece que na época daquela expedição eu ainda não tinha terminado. Deixando de lado minhas antigas conclusões sobre o pé grande e adotando novas. Porque por volta daquela época eu decidi que não podia mais ignorar os chamados elementos místicos do fenômeno pé grande. As coisas paranormais, a linha de pensamento que faz conexões entre o pé grande e orbes, ou OVNIs. O tipo de pensamento que permite considerar a possibilidade de camuflagem, a habilidade de ficar invisível, em outras palavras, até mesmo habilidades telepáticas, coisas como comunicação mental. Ao pesquisar sobre isso, achei que era bobagem, mas estava errado. Enquanto eu examinava os depoimentos de pessoas cujos encontros com pé grande incluíam algum tipo de elemento paranormal. Analisei também filmagens de orbes e luzes flutuantes, frequentemente relatadas antes, durante ou após encontros com o pé grande. Na verdade, a consistência foi o que me convenceu, porque se você está inventando alguma coisa ou tentando fazer algo se tornar real pela força de vontade, a sua invenção vai ser diferente da dos outros. Mas o pessoal do esotérico sobre o pé grande sempre dizia quase o mesmo, que esses seres podem surgir ou sumir à vontade, comunicar-se mentalmente sem emitir sons, e são mais do que simples macacos não descobertos. Eu simplesmente sentia no fundo que havia mais nesse fenômeno, e isso meio que chegou ao ápice. Durante uma pesquisa para um dos meus vídeos, analisei uma filmagem que realmente foi gravada, acredite se quiser, a cerca de 48 quilômetros de onde tive meu avistamento inicial, não o avistamento de Todd Standing, mas o original, na ilha de Vancouver, que me levou por esse caminho. Eu estava revendo meu vídeo da noite anterior, eu vi a criatura. Na noite em que caminhei na floresta e ouvi um grunhido estranho, consegui gravar o som na câmera, mas não filmei a árvore se retorcendo. Eu já havia parado de gravar naquela hora, mas notei algo nas filmagens daquela noite que não vi pessoalmente. Acho que foi porque eu olhava para meus sapatos, com medo de tropeçar em uma raiz. Foi bem nesse momento que aconteceu. Mas, no exato momento em que aquele grunhido ou rosnado aconteceu, houve um breve e momentâneo clarão de uma luz meio avermelhada. Era no meio da floresta, sem ninguém por perto, nem casas, nem câmeras de trilha. Eu investiguei isso, não havia nenhuma explicação razoável para aquele clarão repentino e momentâneo de luz. No exato momento em que ouvi o som que ouvi, lá estava. Você pode ver por si mesmo. Vamos ver o que eu posso encontrar aqui dentro. Foi aí que comecei a perceber que era hora de abrir ainda mais minha mente, de considerar a possibilidade de que talvez haja mais nesses seres do que um simples animal não classificado. Comecei a perceber que os elementos paranormais dessas criaturas, dos quais muitas pessoas falam, talvez não sejam totalmente besteira. Afinal, como eu havia presumido por tanto tempo, outra coisa veio à tona nesse mesmo período de tempo e pesquisa. Algo que abalou ainda mais minhas conclusões. Algo que eu realmente não podia descartar quando examinei a fundo. E essa foi a conclusão de que os pés grandes têm uma linguagem, pela definição humana de linguagem, uma série de sons com significados específicos, com os quais eles podem transmitir ideias complexas. Cheguei a essa conclusão depois de examinar algumas gravações de áudio feitas na década de 1970, conhecidas como Sierra Sounds. Havia esses dois caras, Ron Moorhead e Al Berry, que estavam recebendo relatos sobre possíveis atividades de pés grandes nas montanhas da Serra Nevada. Então eles foram até lá com um grupo de moradores locais e, eventualmente, descobriram sinais de atividade de pés grandes. E então eles começaram a ouvir esses sons à noite ao redor do acampamento, ficando cada vez mais próximos. Eles tentaram gravar em vídeo, mas, segundo relatos,
Toda vez que ligavam a câmera, toda a atividade parava. Tentaram esconder câmeras sob barris, instalar câmeras acionadas por gatilho, com pequenos mecanismos de corda e coisas assim, mas nada funcionou. Eles não conseguiram enganar esses seres, mas todos que estavam presentes tinham absoluta certeza de que os seres estavam lá. O que eles iam fazer? Como conseguiriam provas? O máximo que conseguiram foi uma série de gravações de áudio. Os gravadores não pareciam incomodar as criaturas. Esses sons, conhecidos como os Sierra Sounds, foram capturados e são estranhos. Eles me deram arrepios na primeira vez que ouvi. E muita gente tem essa mesma reação. Claro, muita gente também reage rindo e dizendo: "Ah, eu consigo fazer sons assim", ou "Meu cachorro faz esses sons o tempo todo". Mas nenhuma dessas pessoas conseguiu apresentar qualquer evidência substancial de fraude. Por outro lado, há muitas evidências substanciais de que as gravações são autênticas. Grande parte disso envolve um cara chamado Scott Nelson. Ele é um criptolinguista aposentado que trabalhava para a Marinha dos Estados Unidos, decodificando idiomas em certas transmissões. Basicamente, o cara é um especialista em línguas. Ele ouviu essas gravações, estudou-as e percebeu rapidamente que elas têm todas as características de uma linguagem inteligente, pela definição humana de linguagem. Eu analisei todo o trabalho dele em detalhes. Ouvi o homem falar, explicar suas conclusões e reproduzir certas partes das gravações, e desacelerar e acelerar os áudios, e achei os argumentos dele sólidos. Após uma pesquisa exaustiva, cheguei à conclusão de que Scott Nelson está completamente certo. Que os Sierra Sounds não só não foram emitidos por cordas vocais humanas, nem vieram de qualquer outro animal conhecido, mas que de fato continham elementos linguísticos. Quanto mais você os escuta, mais vai perceber isso. Honestamente, essa conclusão é quase inevitável. Isso também se conecta bem com as descobertas controversas do estudo de Ketchum. Metade humano, metade outra coisa. Faz sentido que haja um nível de inteligência ali capaz de formular linguagem, uma comunicação adequada, como os humanos entendem comunicação. Então, onde tudo isso me deixou? Exatamente? Só para recapitular tudo o que eu aprendi, eu tinha experimentado pessoalmente. Eu os vi várias vezes, aprendi que eles têm genética humana, pelo menos em parte. Aprendi que eles têm inteligência para desenvolver uma linguagem, que são muito difíceis de encontrar, e que, quando eles aparecem em vídeo, quase nunca aparecem com clareza, mas há algumas exceções a isso. E então, cheguei à conclusão relutante de que, de alguma forma, esses seres têm capacidades paranormais. Eu não mencionei isso antes. Eu também conversei com pessoas em quem confio muito, pessoas que sei que têm a cabeça no lugar e não são dadas a devaneios ou fantasias de nenhum tipo, que experimentaram a comunicação mental, telepatia, que eles sentem que veio de um pé grande. Isso aconteceu várias vezes com pessoas em quem confio muito. Então percebi que não podia mais descartar tudo isso, não podia simplesmente jogar fora. Mas o que isso me dizia? Que conclusão eu poderia tirar disso na minha busca para descobrir toda a verdade sobre esses seres? Eu não fazia ideia e, honestamente, ainda não faço. Quanto mais profundamente eu investigo isso, menos percebo que sei. Foi então que decidi parar de olhar para frente por um tempo e começar a olhar para trás, mas eu não percebia o quanto estava despreparado para o que encontraria. Procurando pelo pé grande no passado, através de muita pesquisa, meu amigo Josh e eu descobrimos que os pés grandes não só eram mencionados com frequência na antiguidade, mas também eram frequentemente retratados na arte antiga. Eles eram mencionados em diários antigos, eram esculpidos nos assentos de madeira das antigas catedrais. E alguns santos cristãos bem conhecidos, como Santo Agostinho, até mesmo especularam abertamente se esses seres, obviamente inteligentes como eram, poderiam ser batizados. Esse não é o tipo de pergunta que você faz sobre uma criatura mitológica. É algo que você pergunta sobre uma criatura que você sabe que é real. Mas não foi só na antiguidade religiosa que esses seres foram citados no passado. As tradições indígenas também são ricas em histórias sobre o pé grande ou o homem peludo, ou, dependendo da tribo com quem você fala, os Saskets ou Bukwás.
Existem muitos termos diferentes, mas o ponto principal é que há uma grande consistência entre diferentes tribos em várias partes do continente, remontando até onde conseguimos lembrar e provavelmente ainda mais longe. E nenhum dos indígenas com quem conversei sobre o Sasquatch sente que esses seres são simplesmente mais um animal. O que eles sentem é que são outra tribo de pessoas que, segundo algumas tribos, possivelmente vieram das estrelas e que possuem habilidades especiais. E também com quem você não quer mexer. Mais recentemente, colaborei com 3 pesquisadores que vêm documentando evidências em uma certa propriedade rural na Pensilvânia, onde não só parece haver muita atividade de Sasquatch, mas esses seres de alguma forma conseguem deixar evidências e fazer barulhos, mas não aparecem em nenhuma das câmeras espalhadas por essa terra, o que, considerando a quantidade de câmeras que esses pesquisadores instalaram, deveria ser fisicamente impossível. E mesmo assim, está acontecendo. Neste ponto, eu certamente já vi evidências suficientes para acreditar plenamente que esses seres são capazes de se camuflar ou ficarem invisíveis, como você quiser categorizar. Eles são reais, são físicos, são biológicos, mas também são mais do que isso. Eles têm genética parcialmente humana, são capazes de formar linguagem. Eles conseguem se camuflar, emitem sons sem aparecer nas câmeras e gravam esses ruídos mesmo quando deveriam ser vistos. Também parecem se comunicar telepaticamente com as pessoas. Embora seja difícil aceitar, isso está acontecendo e é relatado de forma consistente. Eles também têm ligação com orbes ou luzes flutuantes. Algumas pessoas especulam, e essa é uma teoria bastante comum, que o Sasquatch seria uma versão moderna dos Nefilins bíblicos, onde anjos caídos engravidaram mulheres humanas e criaram descendentes híbridos, parte anjo caído, parte humano. E que por causa dessas capacidades paranormais, é isso que o Sasquatch é, porque ele demonstra habilidades semelhantes. Isso pode ser verdade, não posso concluir logicamente contra isso, mas eu sei que os Nefilins, como descritos na Bíblia, eram considerados homens de renome. Eles eram totalmente humanos, mas também mais do que humanos. Eles não pareciam ter um lado animalesco, pelo menos não da forma como são descritos na Bíblia. Claro, também há relatos sobre anjos caídos mexendo com a genética dos animais em textos antigos não bíblicos, como o livro de Enoque e o livro de Jazar. E pode muito bem haver algo nisso. Sinceramente, isso provavelmente é a coisa mais próxima de preencher todos os requisitos que descobri ser verdade até agora. Mas na verdade, a verdade é que eu não sei. Mas uma coisa que eu sei é que toda vez que tento colocar esses seres em uma caixa específica e bem definida, essa caixa é destruída. Alguns meses depois, enquanto continuo me aprofundando nessa pesquisa, eles não parecem poder ser contidos em apenas uma caixa ou categoria. Então, o que você faz com isso se o seu objetivo declarado é descobrir e entender toda a verdade desse fenômeno? Para mim, a única coisa que posso fazer neste momento é manter a mente totalmente aberta, testar as coisas, pesar as informações, até mesmo chegar à conclusão de que certas alegações estão erradas, mas nunca, jamais, descartar completamente nada disso. Porque se eu fizer isso, é bem provável que logo depois fique provado que eu estava errado. Bom, é isso aí, pessoal. Tudo o que aprendi e muitas coisas que ainda não aprendi sobre o pé grande nesses quase 18 meses de completa e total obsessão. Se tiver algum comentário ou insight sobre o que compartilhei, deixe nos comentários. Se já teve experiência com o pé grande, conte também. Pode ser nos comentários ou você pode me enviar um e-mail para contato em cabinintewoods@gfoot.com. Recebo muitas mensagens, por isso não garanto resposta a todos, mas farei o possível. Se gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe e inscreva-se no Cabin in the Woods. Isso me ajuda a já continuar. Se quiser apoiar mais minha pesquisa, inscreva-se no meu Patreon. Links na descrição abaixo. Por alguns dólares por mês, você terá acesso exclusivo a mim e às minhas pesquisas de bastidores sobre o pé grande. Muito obrigado por assistir, pessoal. Eu agradeço a todos vocês e nos vemos no próximo vídeo.